Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero trazer uma palavra de Deus esta noite. Eu sou o pastor Antenor, da Igreja Assembleia de Deus, 13 Norte. E quero trazer uma palavra do Senhor nesta noite, que está em Marcos capítulo 1, versículo 13, versículo 14 e versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: Eu, na verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Verso 13 e 14. 13 e 14. Depois disto, João foi entregue à prisão. Veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Louvado seja Deus. Evangelho, igreja e o reino de Deus. Eu quero falar sobre a igreja e o reino de Deus. O que é igreja, amados ouvintes? O que é o reino de Deus, amados ouvintes? O reino de Deus é a igreja. Igreja é um corpo chamado, de pessoa chamada, batizada, remida pelo sangue de Jesus. Isso é a igreja. Lavada e remida pelo sangue de Jesus. Um povo, um corpo que se reúne para glorificar, para bendizer, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isto é um povo que glorifica o nome do Senhor. Isso é a igreja. E reino de Deus é para onde nós vamos. O reino de Deus é para onde nós vamos. Mas a igreja tem a responsabilidade de anunciar a mensagem do reino de Deus, mas também está comprometida com os seus princípios. A igreja está comprometida com os princípios do reino de Deus. Lucas 22, 24 e 30 diz: fala sobre a escatologia do reino de Deus, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino. Nós comeremos e beberemos no reino do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 15, capítulo 1, versículo 15. Então, o reino de Deus é o domínio do Senhor. O reino de Deus é o domínio do Pai. O reino de Deus é o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Mais na frente eu vou falar sobre isso ainda. O reino de Deus. Conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, falar sobre o reino de Deus é primordial para aclarar o nosso pensamento quanto ao propósito da igreja no mundo. O mundo precisa ouvir do reino de Deus. O mundo precisa ouvir do reino do Senhor. E a igreja tem essa responsabilidade de anunciar o reino do Senhor. A igreja tem a responsabilidade de anunciar o reino do Pai. Por isso a igreja tem essa responsabilidade de anunciar o reino do Senhor. Em primeiro lugar, o que significa reino de Deus? Observando inicialmente, o reino de Deus foi a principal razão de João Batista e de Jesus falar no seu ministério. Porque diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus 13, 1. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, disse e ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não embaraceis, não, porque o reino de Deus deve ser recebido como uma criança. De maneira alguma, quem não receber, não entrará nele. Não entrará nele. Então, o reino do Senhor simplesmente é recebido como uma criança. Nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. Todas as vezes que o autor de Atos e dos Evangelhos menciona a pregação apostólica, a mensagem centralizada é reino de Deus. Tudo que nós fazemos é em prol do reino de Deus. Tudo que nós pensamos é em prol do reino de Deus. Tudo que nós buscamos é em prol do reino de Deus. Tudo que nós cantamos e adoramos é em prol do reino de Deus. Porque o reino de Deus deve ser adorado, deve ser reverenciado o reino de Deus. O reino do Senhor deve ser adorado. Paulo pregando, em Atos 28, 31, disse, pregando o reino de Deus, ele disse:
Ele disse assim, com toda intrepidez, em impedimento algum, ensina-nos a entrar no reino de Deus, no reino do Senhor Jesus. Pregando no reino de Deus, falando sobre o reino do Senhor, ele disse isso com toda vontade, com toda intrepidez e sem impedimento algum, ensinava a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, amado ouvinte? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus em todas as eras, exercendo sua soberania sobre todo o universo, intervindo na história e conduzindo os homens ao arrependimento verdadeiro. Isto é o reino de Deus. Isto é o reino do Senhor. Isto é o reino de Deus. Isto é o reino de Deus. O domínio do Senhor, o domínio de Deus, o domínio do Pai sobre todas as coisas. E o reino do Senhor domina sobre todas as coisas. Isto é o reino de Deus. Segundo lugar, a igreja como agente do reino de Deus. A igreja como agente do reino de Deus. Como se vê, a igreja é a mentora do reino de Deus. É a instrumento, é a mentora, é a intercessora do reino de Deus. A igreja intercede pelo reino. Vem a mim, vem a vós, vem a nós vosso reino. A igreja é a mentora que clama, que pede, que roga. É a igreja faz isso. A implantação do reino de Deus na terra torna necessária através da igreja, porque a igreja é que implanta o reino de Deus na terra, a igreja que proclama, a igreja que transmite, a igreja que adora, a igreja que vive o reino de Deus na terra, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus 21, 42. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então a igreja do Senhor deve falar do reino de Deus. A igreja deve falar do reino de Deus. Deve falar do reino do Senhor. Segundo, a igreja deve testemunhar do reino de Deus. Terceiro, a igreja deve orar para que venha o reino de Deus. Primeiro, falar. Segundo, testemunhar. Terceiro, deve orar para que venha o reino de Deus. A igreja deve fazer isso? Deve. Por quê? Porque está escrito aqui. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é Evangelho? É boas novas. Evangelho é boas novas. É boas notícias do reino do Senhor. Evangelho é boas novas. Quando nós clamamos, nós pedimos que as boas novas cheguem ao coração das pessoas. Nós pedimos que as boas novas cheguem ao coração dos ouvintes. Nós pedimos que as boas novas cheguem ao coração do drogado, ao coração do prostituto, do incrédulo. As boas novas cheguem ao coração dessa pessoa. Por isso, a igreja deve anunciar o reino de Deus, testemunhar do reino de Deus, falar do reino de Deus e orar para que venha o reino de Deus. A igreja deve fazer essas coisas? Deve. Em último lugar, qual o compromisso da igreja com o reino de Deus? A igreja tem o compromisso de proclamar não a si mesma, mas o reino de Deus. O reino de Deus deve ser proclamado através da igreja. A igreja deve proclamar o reino de Deus, porque a igreja é o corpo. A igreja é um corpo que glorifica. A igreja é um corpo que adora. A igreja é um corpo que pede. A igreja é um corpo que verdadeiramente está preparado para unir-se uns com os outros em comunhão e testemunhar do reino de Deus. Por isso a igreja deve simplesmente ter esse compromisso de anunciar, de proclamar o reino de Deus. O compromisso da igreja é com o reino de Deus. O compromisso nosso é com o reino de Deus. O compromisso de cada um de nós, ouvintes amados,
desta noite é com o reino de Deus. Colossenses 1,13 diz: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em amor. 1 Tessalonicenses 2,12: exortamos e consolamos e admoestamos para que de modo digno viva de Deus, que chama para o reino de glória. A igreja realiza as obras do reino de Deus mediante a proclamação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus transforma. O poder de Deus liberta. O poder de Deus liberta e transforma. O poder de Deus transforma o homem de dentro para fora, de fora para dentro. O reino de Deus transforma. E para conclusão, para nós concluirmos aqui nesta noite, em nome de Jesus, o reino de Deus que o reino de Deus possa ser realidade na vida de cada ouvinte, na vida de cada pessoa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que o reino do Senhor possa ser realidade na vida de cada ouvinte desta noite, na vida de cada pessoa nesta noite, em nome de Jesus. Por isso que o reino de Deus, o reino do Senhor, continua sendo o domínio do Senhor sobre toda a terra, o domínio do Senhor sobre todas as coisas. O domínio do Senhor é o reino dele. Ele domina. Por que ele domina? Porque ele tem poder para dominar. Por que ele domina? Porque ele é o Senhor que tem poder para dominar. Por que ele domina? Porque ele é Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele domina. Ele domina sobre todas as coisas, porque o reino do Senhor é o poder do Senhor dominando sobre todas as coisas. O homem tem poder para destruir a terra? Tem. Pastor, mas tem poder? Tem. Mas Deus não deixa, porque Deus tem um controle do mundo nas suas mãos. O mundo é controlado por Deus. A bomba pode ser acionada? Pode. Mas Deus tem o domínio. Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas. E por isso o Senhor verdadeiramente não deixa que o mundo seja destruído, porque Ele disse claramente: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Se Ele disse isso há 2000 anos atrás, e não como nos dizer agora, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, mudança de vontade, mudança de atitude, mudança de vida. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Mudança de vida, mudança de vontade, mudança de mente, mudança de atitude. Isso é arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é Evangelho? É boas novas. Falei aqui, continuo falando. Evangelho é boas novas. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é a mensagem pregada do Senhor através da sua palavra, como regra de fé e prática. Porque a palavra do Senhor é regra de fé e prática. E por isso nós vivemos a palavra, vivemos o Senhor, vivemos a palavra do Senhor. Para testemunharmos, temos que aprender uma coisa. Para testemunharmos, tem uma frase que diz assim: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente tomar iniciativa, apresentar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando o resultado com Deus. Se você quiser testemunhar, você tem que apresentar Cristo no poder do Espírito Santo. E apresentando Cristo no poder do Espírito Santo, você consegue ser uma verdadeira testemunha. Mas uma verdadeira testemunha, não só local, mas uma testemunha que alcance todos os recantos dessa terra e principalmente da sua cidade. Porque Atos capítulo 1, versículo 8 diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas essa palavra que diz, Samaria receberão poder. Essa palavra poder quer dizer dunamis, autoridade para testemunhar, autoridade para falar,
autoridade para falar do Senhor em todos os momentos, autoridade para falar do Senhor em todas as eras, autoridade para falar do Senhor em todos os cantos, autoridade para falar do Senhor, autoridade para curar, autoridade para libertar, porque o Senhor dá essa autoridade. Eis que vos dou poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até a Judeia e até os confins da terra. Isso que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder do Senhor. Nós podemos perceber isso aqui em Marcos. O primeiro livro a ser escrito foi Marcos. Marcos. Nós vemos que primeiro foi o batismo de Jesus. Depois vem falando da vocação dos discípulos. E ele vem falando exatamente isso. Nessa vocação dos primeiros apóstolos, ele vem dizendo claramente, o reino de Deus está próximo, pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho faz parte do reino de Deus. O evangelho faz parte da palavra de Deus. O evangelho faz parte da igreja. O evangelho faz parte da vida do cristão. O cristão que não vive o evangelho está fora da palavra, mas o cristão tem que viver a palavra, tem que viver o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus. Por isso que o evangelho é o poder de Deus, porque ele transforma, porque ele liberta, porque ele muda atitudes. Ele muda caráter, ele muda pessoas, muda nações, muda cidade, muda grupos, ele muda totalmente, de dentro para fora. O Senhor faz a obra de dentro para fora. O Senhor trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora, enquanto Satanás trabalha de fora para dentro. Satanás começa pela carne, mas o Espírito Santo começa pelo Espírito e trabalha no Espírito, na alma e na carne também. Ele trabalha dessa forma. Ele começa de dentro. É de dentro que ele trabalha, de dentro que ele transforma. Por isso que a igreja deve falar do reino de Deus. A igreja deve testemunhar do reino de Deus. A igreja deve orar para que venha o reino de Deus. Está na Bíblia. Falar do reino do Senhor, das coisas do Pai, das coisas celestiais, das coisas que glorifica, das coisas que bendigam o nome do Senhor. A igreja deve testemunhar e falar. E a igreja deve também verdadeiramente orar, clamar, fazer propósito ao Senhor para que venha o seu reino. Senhor, traga o seu reino. Venha o seu reino sobre nós. Venha o seu reino sobre nós. Nós precisamos do teu reino sobre a nossa vida. Venha o teu reino sobre o nosso ser, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo. Venha o teu reino sobre a nossa vida. Precisamos que o Senhor venha o teu reino sobre a sua igreja, sobre o teu povo que chama, que clama, que glorifica, que adora, que testemunha, que fala do Senhor, que evangeliza. Venha o teu reino, Senhor, sobre a tua igreja. Nós temos que orar para que o reino do Senhor venha sobre a sua igreja. Porque o reino do Senhor tem que vir sobre a sua igreja. E o reino do Senhor é o domínio do Senhor. Quando cada pessoa entender que precisa ser dominado pelo Senhor, não mais vai ser dominado pelo pecado. Quando cada pessoa entender que precisa ser dominada pelo Senhor, jamais será dominada pelo vício. Quando cada pessoa entender que ser dominada pelo Senhor, jamais será dominada por qualquer coisa que venha agarrar e fazer presa ou fazer escravo. Por que as pessoas são escravas hoje? Porque não são dominadas pelo Senhor. Porque não tem o reino do Senhor. Porque não tem o reino do Pai sobre a sua vida. Porque não tem o reino do Pai sobre o seu ser. Porque não tem o reino do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua alma e sobre o seu espírito. Por isso que a pessoa precisa entender isso, que o reino do Senhor tem que ser proclamado. O reino do Senhor tem que ser anunciado. O reino do Senhor tem que ser orado. O reino do Senhor tem que ser simplesmente dessa forma implantado sobre a terra. Quando nós implantamos o reino de Deus sobre a terra, nós estamos fazendo a obra missionária.
Porque quando o reino do Senhor é implantado, a obra do Senhor é implantada. E quando a obra do Senhor é implantada, a obra missionária é implantada. E quando a obra missionária é implantada, vidas são ganhas para o Senhor, vidas são transformadas pelo Senhor, vidas são libertas pelo Senhor, vidas são transformadas pelo Evangelho, vidas são levantadas para clamar, para pedir, para rogar. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero fechar nessa noite orando e pedindo que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida nesta noite. Quem puder fechar os seus olhos, que estiver me ouvindo nessa transmissão, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, te clamamos, ó Deus querido, que o teu reino venha sobre toda a terra, Senhor. Que o teu reino seja realmente implantado verdadeiramente através do teu povo, através da tua igreja, através dos teus filhos. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, vai sendo conosco nesta noite, vai agindo sobre a vida de cada ouvinte desta noite, que ouviu a tua palavra, que ouviu a tua mensagem nesta noite, que o Senhor alcance o seu coração, que o Senhor alcance o seu espírito, que o Senhor alcance a sua alma nesta noite. Pai, eu te clamo, Senhor, e já te agradeço e te peço, vai sendo conosco, agindo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.